Ciao, tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, esse canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Você ouviu certo, canal no YouTube que fala da Vecchia Senhora da Juventus de Turim. Portanto, se você gosta desse time, simpatiza, se você torce de fato para esse time, esse aqui é o seu lugar, então já inscreva-se e ative o nosso sino, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Tá aqui, venha fazer parte desta família bianconera. Um grande abraço ao presidente Marco De Biasi, que deu uma entrevista, ao Canal Brasil para falar do Ancelotti, E Ancelotti deverá receber um convite do Círculo Italiano para dar uma palestra. Enfim, não esquece, ativa o sino para não perder os próximos vídeos e os próximos sorteios na próxima temporada do Calcio. Muito bem, e claro, conte para os seus amigos na escola, na faculdade, no trabalho, que tem um rapaz, um cara, um louco, enfim, uma figura que fala da Juventus, porque de repente o cara pode gostar da Juventus ou do futebol italiano, apesar de estar em baixa, o futebol italiano, e por que não se sentir ali abraçado pelo Finestro, principalmente nessas noites geladas de São Paulo e do Brasil. Bom, chega de conversa mole, dia 11 de junho de 2025, mas nesta data, que é conhecida como véspera do Dia dos Namorados, no ano de 1995, a Juventus jogando toda de azul, o mesmo uniforme que nós vencemos a última vez a Champions, a Juventus de Ravanelli, de Vialli, de Peruzzi, batia o Parma na partida decisiva da Copa Itália. O Parma que tinha um timaço, um timaço. E o Vialli e o Ravanelli destruíram nessa partida. Eu tenho aqui algumas lembranças dessa partida, algumas imagens dessa partida. Muito bem, exatamente na data de 11 de junho de 1995. Que saudades, eu vibrei muito com essa conquista, E que saudades do nosso Vialli, Vialli que fez ali a parceria com Mancini no último êxito da seleção italiana antes desse fiasco. Muito bem, muito bem. Eu coloquei o Tudor aí na capa, porque ontem a gente falou da entrevista de apresentação do diretor Comolli, e o Comolli falou que ele confirmou a permanência do Tudor à frente da Juventus, mas ainda não foi assinado nada. Agora, nos próximos dias, até sexta-feira, deve ter a assinatura definitiva do Tudor, e o que seria até 2026, o contrato deverá ser até 30 de junho de 2027. Eu espero que dê certo, tá? Que se chegar no dia 30 de junho de 2027 e o Tudor sair, é porque as coisas foram boas, A gente sempre tem que torcer para dar certo, O próprio Thiago Motta, eu torci para dar certo, enfim, é o nosso papel como torcedor. É uma notícia que vocês já devem ter visto, E a gente tem que fazer aqui, comentar. Então, o Tudor, além de ter sido confirmado na conferência estampa, é uma questão só de como é que fala? De praxe aí para ele assinar provavelmente na sexta-feira, sábado, se eu não me engano é sábado que a delegação vai para o Mundial, e o Tudor vai mais tranquilo, sabendo que é o treinador da Juventus. E eu faço uma reflexão, eu não vou tomar como base os últimos 9 jogos do campeonato e também não vou tomar como base o Mundial. Eu vou começar a avaliar o Tudor no campeonato italiano, Depois, mais para frente, eu falo o porquê, Até porque, falando em Mundial, tem 2 jogadores aí que estão confirmados naqueles que vão embarcar, assim como o Bremer. Abro e vou fechar um parênteses para falar que o Veiga, apesar do Veiga
ter voltado para o Chelsea, ele não foi convocado para disputar o Mundial pelo Chelsea. Enfim. Mas vamos falar da gente, que é o que interessa. A exemplo do Bremer, a exemplo do Rugani, aliás, o Rugani deve jogar, o Bremer não, mas o Bremer será convocado. Outros que vão ser convocados para o Mundial é o Milik, o Colomani e o Conceição. Muito bem. Com grandes possibilidades, acho que agora vocês vão gostar, do Colomani e do Conceição serem aproveitados e jogarem Mundial, não ficarem só no banco. Provavelmente eles vão jogar, ao contrário do Bremer, né? Convocado, mas não joga. O Colomani e o Conceição devem atuar e o resto deve ser a molecada mesmo, um ou outro ali. O Rugani não é moleque, né? Poxa, é moleque. Bom, enfim, não posso imitar, senão... Imagina o Conceição no Mundial, se ele fazer gol, vai ter musiquinha, vai ter Conceição. Tomara que tenha muitas musiquinhas do Conceição, porque embora eu não dê muita importância, na verdade, nós torcedores, né, dos clubes europeus, a gente quer mesmo ganhar a Champions. Isso não significa que a gente vai lá para perder ou para passear. Porque as pessoas interpretam errado as coisas às vezes, né? Ah, o europeu não dá importância para o Mundial. Não é que ele não dá importância para o Mundial, ele dá mais importância para a Champions. Eu sempre fiz um paralelo, né? Até falei isso para um amigo meu que tem canal aí, do Palmeiras, corneteiro pra caramba, já sabem quem é, né? Figura conhecida. Um abraço pro Rogério. Eu falei para ele assim, olha, Rogério, não é que a gente não quer ganhar o Mundial, a gente não dá importância. E aí eu fiz um paralelo com o time dele, que é o Palmeiras. Você prefere que o Palmeiras ganhe a Libertadores ou o Paulista? Óbvio que você prefere na temporada, no final da temporada, que se tiver que levantar uma taça, que seja a da Libertadores, que é o torneio continental. Só que eu falei para ele, mas se o Palmeiras chegar na final do Paulista, você vai cagar e andar? E se for um rival na final? Você vai querer ganhar. Então é mais ou menos esse o nosso pensamento. A gente não vai lá no Mundial para passear. Já que está lá, vamos tentar ganhar. Mas não é o título dos nossos sonhos. O título que a gente sempre gosta é a Champions. E não é porque a gente está carente desse título, não. Se a gente tivesse ganhando, se a gente tivesse ganho as últimas 3 Champions, a gente ia querer a 4ª. É assim que funciona, tá? Mas enfim, Conceição e Colomani não só serão convocados, estão convocados, como devem entrar em campo, né, no Mundial de Clubes. E eu espero que essa dupla faça muitos gols, que o Colomani incorpore o espírito do PSG e que o Conceição faça tão bem quanto ele fez na Copa das Nações, né, pela seleção portuguesa. É um bom sinal, dá para ter uma expectativa boa nessa dupla de ataque pro Mundial. O Milik, falei do Milik? Falei, né? Tá relacionado também, só não sei se vai ser aproveitado o Milik. Falando desses jogadores, aí eu tenho que falar para vocês que, recapitulando o vídeo de ontem, né? Eu sei que às vezes o torcedor cria expectativa e às vezes eu tenho até dificuldade de, não de me expressar, mas de transpor uma ideia, né? O plano A é o Jonathan David, teve contato, vai ter a proposta, e o plano B é o Gyökeres. É assim que fala, né? Gyökeres, jogador do Sporting Lisboa. Mas não quer dizer que a Juventus vai contratar o Gyökeres, caso dê errado o Jonathan David. Se o Jonathan David der certo, morre o assunto Gyökeres. Mas se o Jonathan David der errado, a Juventus tem o plano B, que é o Gyökeres. Mas o que é ter o plano B? Houveram contatos, houveram sondagens, mas o valor que era 70 milhões pode subir um pouco mais, e tudo vai depender das vendas que a Juventus fazer para poder adquirir o Gyökeres. Lembram que antes o Conceição estava fora dos planos e para poder resgatar o Conceição era 30 milhões e a Juventus queria deixar ele embora para pegar esses 30 milhões, juntar com a venda do Vlahovic e mais uma outra venda para trazer o Osimhen? Então, como o Conceição vai acabar ficando, essa economia de 30 milhões ela não existe mais.
Então a Juventus vai ter que fazer pelo menos 2 boas vendas para pensar no Gyökeres, caso não feche com Jonathan David. Entendeu? Acho que vocês entenderam, né? É um jogador que está na lista da Juventus, mas não que necessariamente a gente vai contratar, porque é um jogador caro e vai depender das vendas para poder chegar a esse cara. Dito isso, quem pode estar saindo do Juventus, ou melhor, quem deve sair, é um outro atacante que não foi tão bem. Eu até fiz um vídeo aqui quando ele estava para ser contratado, questionando, querendo a opinião de vocês. Eu não teria trazido ele. Alguns acharam que ia ser uma boa, outros acharam que não, que é o Nico Gonzalez, que de fato não rendeu aquilo que se esperava, né? Um outro jogo ele entrou, teve lampejos, mas não dá para você depender de lampejos quando você fala de Juventus. Tem que ter lá uma intensidade, tem que ter lá uma presença de ataque mais forte, né? Porque a gente não pode entrar sempre para disputar o 4º lugar. Você tem que disputar o título. E o Nico Gonzalez, embora tenha criado na maior parte da torcida, uma expectativa boa, acabou decepcionando, seja que com um excesso de lesões, mas mesmo quando ele estava em campo inteiro, não foi lá essas coisas. Eu me lembro de umas 3 partidas boas do Nico. É muito pouco, tá? É muito pouco. E não eram adversários fortes, né? Não eram adversários fortes, eram adversários bem razoáveis do campeonato italiano. É muito pouco, muito mais por conta do péssimo rendimento da Juventus. Ele acabou se sobressaindo em uma outra partida. Eu realmente acho que se ele for embora, pelo menos para mim e para o torcedor Mário, o Nico não vai deixar saudades. Tá quase selada a sua saída, né? Porque quando eu digo quase selado, é aquela parte dos jogadores que não fazem parte do interesse da comissão técnica. E apenas para tranquilizarem vocês, o diretor esportivo, que pode ser o Massara e ainda não foi anunciado, que pode ser anunciado daqui 3 semanas, antes que alguém diga, nós vamos para o Mundial sem diretor, como que nós vamos fazer contratação sem um diretor? Não é assim que vai funcionar, não é assim que funciona necessariamente no caso da Juventus. Eu não sei de outros clubes, né? O Comolli pode contratar, o Comolli pode fazer o meio de campo com diretor de agentes de jogadores e diretor de clubes. Ele pode ser o cara da contratação enquanto não chega o diretor esportivo para fazer isso. E outra coisa, hipoteticamente, se eles estiverem conversando, por exemplo, com o Massara, é questão de tempo para assinar, enfim. Então, não é porque a gente ainda não tem a figura do diretor que necessariamente a Juventus não vai se mexer ou não está no gerúndio se mexendo no mercado. Mas é importante primeiro as saídas para depois as contratações, tá bom? É isso. Não esqueci de absolutamente nada. Boa quarta-feira a todos vocês. Like no Finestra Bianconera, tá muito frio. Sempre Forza Juve fino alla fine. Ci vediamo ragazzi, amanhã tem vídeo das camisas históricas daquele que vos fala. Tchau ragazzi, boa noite.